Agora nós vamos para o estudo do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, na Bíblia de Estudo Pentecostal, que começa falando sobre o versículo 6 aqui. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os fariseus e os escribas cometiam o pecado do legalismo. O legalista substitui com palavras e práticas externas as atitudes internas requeridas por Deus, oriundas do novo nascimento, operado por Deus e pelo Espírito. Vem de dentro, né? É automático. Tais pessoas honram a Deus com seus lábios, enquanto de coração estão longe dele. Externamente parecem justos, mas no seu íntimo não o amam de verdade. Legalismo não é simplesmente a existência de leis, regulamentos ou regras na comunidade cristã. Pelo contrário, legalismo tem a ver com os motivos pelos quais o cristão considera a vontade de Deus à luz da sua palavra. Qualquer motivo para se cumprir mandamentos e regras que não parta de uma fé viva em Cristo, do poder regenerador do Espírito Santo e do desejo sincero do crente de obedecer e de agradar a Deus é legalismo. É mais ou menos assim, né? Você faz comida para sua família porque é sua obrigação, não porque você ama e quer que a sua família seja bem nutrida. Então existe uma diferença entre fazer por obrigação e por medo, ou fazer por amor, né? O cristão, e quando é por amor, vem do Espírito, né? O Espírito é o que gera esse fazer, esse agir com amor, né? Pelo amor. O cristão, nesse tempo da graça, continua sujeito à instrução, à disciplina e ao dever da obediência à lei de Cristo e à sua palavra. O Novo Testamento fala da lei perfeita da liberdade, isso está em Tiago 1,25, da lei real, que também está em Tiago 2,8, e da lei de Cristo em Gálatas 6,2, e da lei do Espírito em Romanos 8,2. Na palavra de Deus, há para o cristão mandamentos positivos, mandamentos negativos, princípios básicos e regras prescritas por líderes espirituais dotados de autoridade para legislar em assuntos espirituais. No verso 8 fala sobre a tradição dos homens, né? Os fariseus e os escribas pecavam por colocar a tradição humana acima da revelação divina, como vemos neste versículo. Aqui, Jesus não está condenando toda e qualquer tradição, mas as que entram em conflito com a palavra de Deus. Tradição ou regra deve ter base nas verdades correlatadas à tendência de exaltar, correlatadas das Escrituras, desculpa. As igrejas têm de resistir à tendência de exaltar tradições religiosas, sabedoria humana ou costumes contemporâneos que se sobreponham à Bíblia. As Escrituras Sagradas são a única regra infalível de fé e conduta. Jamais ela deve ser anulada por ideias humanas. Então precisamos ter cuidado, porque às vezes algo está na Bíblia e eu posso usá-la. Satanás usou a Bíblia, né? Usou a palavra para enganar, para tentar enganar Jesus. E Jesus, com a própria palavra, rebateu, né, as tentações. Então, não é porque está na Bíblia que precisa ser seguido daquela forma, se contrapor ao amor de Deus, à vontade de Jesus e à revelação do Espírito. Então, por exemplo, não matarás. Eu não vou matar, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não vou matar porque o amor de Deus está em mim e eu não vou fazer o mal para o meu semelhante, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, e porque eu não gostaria que fizesse isso comigo e porque eu amo. Então, o Espírito é que nos induz, nos conduz a praticar a obra, a fé com obras, né? A praticar a obra de acordo com a vontade de Deus. E não o medo de ir para o inferno, ou o medo de um castigo, ou se ninguém vê não tem problema. Não é assim, né, que funciona. E também tem coisas na Bíblia, por exemplo, ele estava falando que não era para eles comerem sem lavar as mãos, né? Que estava dentro da lei da purificação dos judeus. E Jesus falou, muito mais importante que isso é estar com o coração purificado, né? No verso 18 fala, né? Não pode contaminar. Jesus está falando de alimentos normais cuja ingestão não afeta o nosso espírito. Este versículo jamais pode ser usado como justificativa para o uso de drogas ou de bebidas alcoólicas, por exemplo. O uso de tais drogas e bebidas alcoólicas levam a todos os pecados relacionados.
Ali ele está falando que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Mas isso não justifica, por exemplo, eu usar qualquer tipo de alimento ou bebida que possa alterar minha mente, alterar meu humor, né? Não condiz isso. A palavra fala para nós nos embriagarmos com o espírito. Né? Eu, particularmente, tenho muito cuidado também em relação à alimentação, não porque é pecado. Não, mas na verdade o meu corpo é templo do Espírito Santo. E cabe a mim também, porque naquela época não existiam tantos alimentos como tem hoje, que não são alimentos, na verdade são venenos, né? O açúcar, o excesso de sal, essas coisas. Não tinha tanto isso como tem hoje, né? Refrigerante, todas essas guloseimas que são verdadeiros venenos para o nosso organismo. É pecado. Depende do ponto de vista. Eu acredito que no meu corpo, meu corpo não é mais meu, né? Ele é do Espírito Santo. E eu devo zelar por ele, né? Então eu não vou ficar tomando veneno, ingerindo veneno. E tem determinadas substâncias que são consideradas até legalizadas, mas que são venenos, né? Então, veneno para o meu corpo, veneno para minha alma, muitas vezes, né? Porque quantas vezes a gente busca o uso, por exemplo, do açúcar para saciar uma ansiedade, que na verdade vai criar mais ansiedade, e assim também é com o álcool e as outras drogas, porque álcool também é droga, né? Só que é legalizada. O cigarro, por exemplo, para que eu vou colocar esse veneno dentro do corpo que não é nem meu mais, é do Espírito Santo, e Deus não o criou para que eu enchesse de veneno, né? Então, tem que ter esse cuidado. Claro que eu preciso principalmente cuidar do coração. Meu coração precisa estar limpo, precisa estar livre de amarguras, precisa estar livre de maus desejos, de maus desígnios, mas eu também preciso cuidar, né, o que eu ingiro. Isso não, o fato de Jesus dizer que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, não significa também que nós vamos maltratar esse templo, né? Porque ele é templo do Espírito Santo e precisa ser alimentação o mais saudável possível, né? De preferência natural. Mas aqui eles estavam falando sobre a questão de lavar a mão, né? Que também é recomendável, não é pecado lavar a mão, mas mais importante que isso, porque Jesus estava falando para eles que Jesus sabia que o coração deles estava muito sujo. E aí Jesus quis dizer, mais importante que vocês estarem preocupados em lavar a mão é lavar o coração, né? Então a gente não pode confundir as coisas, achar que, vou ficar comendo agora sem lavar a mão. Não, não precisa disso. Mas também, muito mais importante que isso, é o coração estar lavado, né? Estar limpo diante do Senhor. No 21, fala que porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Nesse trecho, contamina significa estar separado da vida, salvação e comunhão de Cristo por causa dos pecados que provêm do coração. Nas escrituras, coração é a totalidade do intelecto, da emoção, do desejo e da volição do ser humano. O coração impuro corrompe nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. O que necessitamos é um novo coração, transformado, feito segundo a imagem de Cristo. Que o Senhor nos dê um novo coração, né? Que o Senhor limpe o nosso coração, porque nós precisamos ter um coração como o dele, né? Essa deve ser a nossa oração. E no 27, ali fala sobre a mulher, né? A mulher cananeia, e fala sobre o pão dos filhos. A palavra filhos refere-se a Israel. Jesus expressa o pensamento que é necessário, primeiramente, levar o evangelho a Israel. A mulher compreende o fato, mas se volta para Cristo com sabedoria, perseverança e fé. Argumenta que o propósito de Deus é que os gentios recebam indiretamente as bênçãos quando ele abençoa Israel. Cristo recompensa essa mulher de acordo com a sua fé diligente e cura sua filha. O crente deve perseverar em oração por si mesmo ou pelos outros, e em certas ocasiões até mesmo arrazoar com Deus. Ela conversou com ele, né? E o fato dela conversar com ele, dela dialogar com Deus, dialogar com o Senhor, fez com que ele percebesse ali a fé que ela tinha. Não tem problema nós conversarmos com Deus, fazermos perguntas a ele, arrazoarmos com Deus com todo respeito e amor. Ele tem o amor e a misericórdia e a graça para nos ensinar e nos explicar todas as coisas. E ali, na verdade, ela demonstrou para ele, através desse arrazoamento, que ela tinha fé e que ela sabia que ele amava a todo mundo, não só os judeus. Então, aleluia, né? Fim desse estudo e até o próximo.